Deus abençoe poderosamente a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal Respeitos Conquista 94. E hoje é um motivo de muita alegria, aonde iremos gravar o primeiro seminário falando a respeito de promessas do nosso canal, o Respeitos Conquista 94. E tudo que nós colocamos o desejo para fazer para Deus é uma luta muito grande. Olha, se eu contasse para você as lutas que foram para a gente colocar ao ar essa mensagem, esse seminário, foi uma luta muito grande. Primeiramente, você não paga nada ao assistir esse conteúdo, esse seminário, totalmente gratuito. Mas eu peço algo para você. Primeiramente, se você não for inscrito, aqui abaixo tem uma tarja de inscrito, inscreva-se. Você clica nela, você não paga nada, é totalmente gratuito, você se inscreve no nosso canal. Segundo pedido, deixando o seu like é muito importante. Você vai falar para o YouTube que esse vídeo é importante para você, e ele vai recomendar para mais pessoas. Terceiro, compartilha, deixe seu comentário aqui abaixo, o que você está achando dessa mensagem, desse ensinamento, e compartilha esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, no grupo dos amigos, porque essa mensagem, ela vai abençoar a sua vida. É o primeiro seminário do nosso canal Respeitos Conquista 94, intitulado de Promessas. E o que a palavra, ela diz a respeito de promessas? O que eu devo fazer quando eu recebo uma promessa? Pegue aí nas suas mãos agora uma Bíblia, caneta e papel. Vamos iniciar o nosso ensinamento no dia de hoje. Josué, capítulo de número 21, verso 45. Josué, capítulo de número 21, verso de número 45, que diz a palavra do Senhor: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então nós vamos ter o primeiro exemplo. Toda palavra do Senhor, ela não falhou sobre Israel. Toda palavra do Senhor, ela se cumpriu. Então nós estamos perante a um livro de promessas. A Bíblia, ela é um livro de promessas. E tudo que está contido nesta palavra é fiel, acontece, é uma grande verdade. E olha, quem está declarando isso é o próprio Senhor dizendo: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara. Então a promessa do Senhor é uma promessa boa. A promessa que Deus tem para você, contido na palavra de Deus, é uma promessa agradável. Uma promessa que vai fazer você sorrir, que vai fazer você vencer, que vai fazer a tua história ser outra. Então nós iniciamos esse seminário com essa verdade. A palavra do Senhor não falha. É uma palavra fiel, verdadeira e eficaz. Evangelho de Mateus, capítulo 24, porque de Gênesis a Apocalipse, nós temos inúmeras promessas que se cumprem sobre a minha e sobre a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós iremos ler o versículo de número 35. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 35, diz a palavra do Senhor: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Exemplo, nós estamos vendo o cumprimento das promessas do Senhor.
O Senhor disse na sua palavra que haveria guerras, rumores de guerras, e isso já está acontecendo hoje. Nós podemos comprovar ao ligarmos a nossa televisão, noticiário. As guerras já estão surgindo. Então o Senhor disse que passarão céu e terra, mas a palavra dele há de se cumprir. A promessa do Senhor há de se cumprir. Então aquilo que Deus tem prometido aos seus servos, ele vela para que ela se cumpra. A palavra do Senhor, ela não cai por terra. Logo, a palavra do Senhor, ela se cumpre. A promessa do Senhor, ela é fiel para se cumprir sobre a sua vida. Outro exemplo, Números, ou melhor, Gênesis capítulo 18, por gentileza, Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 18, verso de número 10. E agora, propriamente, nós vamos mergulhar nesse tema chamado promessa. E vamos ver a promessa agora vinda para a vida tanto de Abraão como de Sara, sua esposa. Verso 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dela. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. E já a Sara havia cessado o costume das mulheres. E assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, pois, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Entenda que Sara recebe essa palavra e, humanamente falando, Sara diz: é impossível que eu seja mãe. Primeiro, a minha idade já está avançada. Segundo, meu esposo também já está com uma idade avançada e não tem como eu ser mãe. Entenda que Sara não riu de deboche, mas ela está rindo de nervoso, porque ela diz: calma aí, eu não tenho nenhuma condição, não tenho saúde para isso, para ser mãe, e por isso que ela riu. Porém, o que Sara não entendeu, que quem estava fazendo uma promessa era o Senhor. E aqui eu quero que você observe isso. Vamos lá. A promessa do Senhor, ela sempre vai vir na contramão da visão humana. Eu não posso enxergar a promessa com meus olhos humanos. Exemplo, eu estou passando por um deserto terrível. A promessa do Senhor vem a mim dizendo: eu vou mudar o quadro da tua história. Se eu falar para Deus: Deus, eu estou num deserto danado e é impossível que se cumpra essa palavra sobre a minha vida. É por isso que é a promessa do Senhor. Ela vem no pior momento da nossa vida, para nós crermos, porque o Senhor, Ele muda a lógica. Ele não faz a promessa quando tudo está indo bem, mas pelo contrário, Ele sempre traz a promessa quando tudo está dando errado. É o caso de Sara. Sara não tinha condição, Sara não tinha mais esperança, a idade estava avançada, por isso ela coloca os empecilhos, as limitações. Versículo de número 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E agora entra o Senhor em ação dizendo: sou eu, Deus, que estou falando que você vai ser mãe. Então você que tem uma promessa de Deus, você tem que crer. Mesmo que você esteja
desempregado, a palavra diz: eu vou abrir uma porta nova e maior para você. Creia. Porque no momento de escassez que Deus libera a promessa de vitória. Você pode estar chorando, você recebe uma promessa que você vai sorrir, então você crê. Então você acredita. Por quê? Não há nada difícil ou impossível para o Senhor. O que Deus tem te prometido, Ele é fiel para cumprir, para realizar. Não tem nada que impeça Deus agir na sua vida. O que difere a promessa de Deus para a promessa do homem é porque Ele faz o impossível acontecer. Ele faz o morto ressuscitar. Ele dá vista ao cego, faz o paralítico levantar. Ele criou o céu e a terra. A promessa que Ele tem na sua vida, o que é isso perante a grandiosidade de Deus? Então, promessa do Senhor se enxerga com os olhos espirituais. Você tem que enxergar a promessa do Senhor na sua vida com os seus olhos espirituais. Repito, a promessa do Senhor ela é enxergada com os olhos espirituais. Números, capítulo 23. Números, capítulo 23, por gentileza. Números, capítulo 23. E nós iremos ler o versículo de número 19. Números, capítulo 23, verso 19, que diz a palavra do Senhor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Entenda que o próprio Deus agora se apresenta, dizendo: Deus não é homem. Sabe por quê? Porque o homem ele pode falar algo com você e imediatamente voltar atrás. O homem pode dar a palavra dele e quebrar a própria palavra. Mas Deus não. A palavra que Deus dá é uma palavra verdadeira. E Deus vela para que a palavra dele se cumpra na minha e na sua vida. Deus não se arrepende como o homem se arrepende. Quando Deus diz que vai fazer algo, Ele vai até o final. Se Deus está dando a palavra dele, tenha certeza, Ele vai até o final, porque Deus sustenta a sua palavra. A palavra de Deus tem um peso enorme, e trazendo como forma de promessa, a promessa do Senhor não é a promessa do homem. Você tem que entender isso. Porque se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai realizar, Ele vai realizar. Entenda que a promessa do Senhor não nos dá nenhuma margem para duvidarmos. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Não tem o será. Vai dar certo. Vai acontecer. Eu quero ler de novo essa palavra contigo. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta. Deus não mente na sua promessa. Segundo, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu do que Ele te prometeu. Terceiro, porventura, diria Ele e não faria, o que Deus acordou contigo, Ele vai cumprir. Quinto, ou falaria e não confirmaria. Entenda que eu recebo uma promessa de Deus, e Deus ele vai me confirmando dia após dia, culto após culto, através da palavra de Deus. Deus me prometeu, quando eu abro a palavra, Ele vai testificando. Quando eu ouço um louvor, Ele vai testificando. Num sonho, Ele vai testificando.
Então, para mim não perder a esperança do que Deus me prometeu, eu tenho que seguir firme na palavra de Deus. O norte, a direção, a bússola para o cumprimento da promessa na minha vida é a palavra de Deus. Isaías 55, até aqui, está dando para você entender sobre esse tema chamado promessa? Eu creio que você está tirando muitas lições agora, porque muitos acham que a promessa é algo muito simples, e não é. Nós estamos acompanhando que a promessa de Deus é algo muito valioso. Isaías 55, versículo de número 11, diz a palavra do Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Entenda que a promessa do Senhor, que é a palavra, ela vai e produz resultado. Nós temos que, a partir de hoje, mudar a nossa maneira que ouvimos a palavra e a promessa do Senhor. Exemplo, eu não posso deixar a promessa entrar do lado do meu ouvido e sair do outro lado. Eu não posso permitir isso. Se o Senhor está falando comigo que Ele vai me curar, eu tenho que tomar posse, porque a palavra do Senhor vai produzir cura na minha vida. Se a palavra do Senhor está sendo liberada, dizendo que a porta vai se abrir, eu tenho que tomar posse daquela palavra, porque aquela palavra vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Se a palavra do Senhor está dizendo haverá libertação, salvação, eu tenho que tomar posse da palavra, porque a palavra não pode ser descartada, a palavra tem que ser abraçada, a promessa tem que ser agarrada. Nesse exato momento, você está recebendo promessas do Senhor através desse seminário. Você está agarrando essas promessas aonde? No teu coração. Então, a partir de hoje, nunca perca nenhuma promessa do Senhor, não deixe ela cair por terra, mas deixe ela cair no teu coração, aqui no seu íntimo, porque a palavra do Senhor, ela vai e produz o resultado, que todas as palavras que você receber, que todas as promessas que você tem recebido do Senhor se cumpram sobre a sua vida. Tomar um copo d'água. Aleluia. Pois bem, a Bíblia, ela é um livro de promessas. Porém, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem uma promessa aí do Senhor? Pelo menos uma promessa. Levanta a mão assim. Escreva aqui eu. Vamos lá. Escreva aqui no comentário eu tenho uma promessa. Escreva assim, eu tenho uma promessa. Pois bem, muitas são as pessoas que têm de verdade a promessa do Senhor sobre a sua vida. Porém, não adianta eu possuir a promessa de Deus e essa promessa não se realizar. Mas, pastor, se a promessa vem de Deus, tem como a promessa não se cumprir? Tem. Você vai aprender daqui a pouco que eu tenho que participar para que a promessa do Senhor se cumpra sobre a minha vida. Exemplo, o Senhor libera a promessa
e eu tenho que fazer algo para que ela se realize na minha vida, porque promessa por promessa, muitas pessoas têm promessa de sobra, mas não vivem a promessa. Por que será? Talvez seja o seu caso, que tem muitas promessas e ainda não se cumpriu na sua vida, e você vai aprender como destravar essas promessas, como viver essas promessas. E o homem que nós iremos olhar como exemplo agora é Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo de número 5, que diz a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, verso 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, que lhes daria. Entenda que Deus agora, ele diz para Josué: ô Josué, Moisés, o meu servo, já é morto. E agora eu tenho essa grande incumbência, coloco nas tuas mãos. Porque será pelas tuas mãos que esse povo vai entrar na terra prometida. Entenda que Moisés, ele vê a terra prometida, ele vê a promessa, mas ele não adentra na terra prometida. E tudo que estava prometido para Moisés recai sobre a vida de Josué. E aí que eu quero que você entenda uma coisa. Deus promete: Josué, eu serei contigo. Serei contigo na sua entrada, nessa terra. Ô Josué, aonde você colocar a planta dos pés, eu vou te abençoar com terra, com vitórias. Então Josué, ele já